Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estou aqui com Juliana Rebelato, gerente de localização e líder linguística da Motorola. Juliana, seja bem-vinda. Obrigada, Vitor. Agradeço o espaço, a oportunidade e a Inova Social também. Juliana, hoje nós vamos falar sobre um prêmio que a Motorola recebeu, mas um projeto também muito legal, que é sobre a inclusão de idiomas indígenas nas plataformas da Motorola. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho do projeto, eu quero conhecer e apresentar para quem está nos ouvindo um pouco mais sobre a Juliana. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre sua trajetória, como que você chegou até aqui, como virar uma líder linguística de uma empresa de tecnologia. Bom, minha trajetória, eu acredito que de uma maneira ou de outra, sempre esteve relacionada a idiomas. Então, no começo eu dava aula de inglês, depois ingressei na indústria de tradução, de localização, na Motorola, onde eu estou há 15 anos. Eu sou formada em letras pela PUC São Paulo, tenho especialização em gerenciamento de projetos, gestão de pessoas, e faço parte hoje do time de globalização, que fica dentro do departamento de pesquisa e desenvolvimento da Motorola. Então, nessa minha trajetória, eu sempre busquei levar acesso ao idioma para as pessoas, para alguém. E hoje, o maior objetivo do nosso time é realmente entregar os produtos da Motorola de forma que eles falem com cada um dos nossos usuários. Claro que a gente faz isso através da linguagem, né? Seja ela pela tradução, com cuidados de regionalismo, através da internacionalização do nosso software, dos nossos produtos, sempre levando aspectos culturais em consideração para que o mesmo produto caiba em diferentes mãos de forma mais personalizada. Então, me tornei a líder linguística, me tornando também com isso, junto com o meu time, o time responsável por exemplo, garantir que os usuários do Brasil consigam usar o telefone deles em português, e não em chinês mandarim, ou em inglês, ou em outro idioma. Esse é um ponto muito importante, né? Que o pessoal, principalmente em relação à tecnologia, a gente vai falar sobre isso, a gente pede muito, né? O brasileiro, eu quero português brasileiro, né? E só que quem talvez é da área entenda qual é a dificuldade e a especificidade de ter isso, né? Não é tão simples assim, né? O idioma português, ele é complexo, né? Sim, sim, tem muito produto hoje no mercado que oferece o português, mas é o português de Portugal. Então tem ficheiro, tem guardar no lugar de salvar, tem algumas palavras que vão causar estranheza ali para o usuário, né? Juliana, então vamos falar sobre o prêmio que vocês receberam. Recentemente foi anunciado a menção honrosa do World Change Ideas para o projeto de inclusão de idiomas indígenas nas plataformas da Motorola. Para quem está ouvindo a gente, vale lembrar que na descrição desse podcast tem o link não só com a premiação da Motorola, mas também com todos os outros premiados nas outras categorias, assim como já fizemos em outros anos, tudo detalhado no Inova, então basta clicar lá e ler um pouquinho mais. Juliana, o que foi esse projeto? Qual que é o objetivo dele e quem que ele impacta? Porque nós estamos falando de dois idiomas indígenas que tem aí um detalhe muito importante, que é a questão do perigo da extinção dele. Né? Então eu queria entender primeiramente o que é esse projeto, qual que foi o objetivo dele e quem que ele impacta diretamente. Bom, esse projeto aconteceu nos últimos 2 anos, então em 2021, a Motorola se tornou o primeiro fabricante de smartphone a dar suporte completo a um idioma da Amazônia, o idioma chamado Nhengatu. E até então, usuários falantes desse idioma provavelmente usavam lá o telefone deles em português, por ser a sua segunda língua, né? E eles então passaram a ter a possibilidade de escrever e de ler no celular usando a sua língua nativa, que é o Nhengatu. Nessa primeira fase dessa iniciativa de revitalização de língua indígena,
Nós trabalhamos com o professor Vilmar, que é o professor Vilmar D'Angelis, da Unicamp. Ele também é doutor em linguística. E junto dele, recrutamos um time de tradutores da língua Nhengatu, como, por exemplo, Iaguaré Yaman, que é autor de dicionários e livros importantes também da língua, Cauã Nóbrega da Cruz, para poder localizar o nosso telefone inteiro, dar acesso à possibilidade de escrita, para que eles conseguissem mandar mensagem para os familiares usando o idioma deles, por exemplo. E foi nesse mesmo ano, em 2021, que também habilitamos o Kaingang, que é o segundo idioma indígena do Brasil. Ele é um idioma falado no sul e no sudeste do Brasil, que também não tinha acesso, não estava presente na tecnologia. Então, quando percebemos essa ausência de idiomas indígenas na tecnologia, a gente pensou em formas que pudéssemos atuar aí na tecnologia através da linguagem. Para Caingang também trabalhamos com o professor Vilmar, um time de tradutores de Caingang, selecionado por ele também. Dentre eles, Sueli Grengre, Miguel Ribeiro, que foram essenciais para o desenvolvimento dessa localização. Ao todo, para esses dois idiomas, nós localizamos mais de 300 mil palavras da nossa interface. Isso é um corpus que, para muitos estudos, é pequeno, mas para esse propósito, tendo em vista que os idiomas não eram presentes na tecnologia, ele é um número bacana. Ele traz registros ali de uma língua que até então não era levada em consideração, né? Bom, receber esse prêmio pra gente é motivo de muito orgulho. Orgulho, a gente tem muito orgulho de promover a inclusão digital para os nossos consumidores. A gente também, claro, tem muito orgulho em receber um reconhecimento de uma premiação internacional, principalmente uma que preza por inovação. Agora, em 2022, a gente deu um passo a mais nessa nossa inclusão digital, essa nossa iniciativa de inclusão digital. A gente anunciou a chegada do idioma Cherokee dos Estados Unidos na interface do usuário dos nossos telefones, né? Bom, com essa iniciativa, a gente acredita, assim, tá dando um passo bem importante para entregar o que a gente mais quer, que é uma experiência de celular que abraça todos os usuários e não só aqueles falantes das línguas mais conhecidas ou até as mais faladas do mundo, né? Então, além de adotar essas línguas nos nossos produtos, a gente também está compartilhando o nosso banco de dados linguístico desses 3 idiomas, tanto do Nhengatu, quanto do Kaingang, quanto do Cherokee, em código aberto. E com isso, nosso desejo é de inspirar mesmo outras empresas a seguirem os nossos caminhos, né? Esse caminho que a gente começou a trilhar, olhando ou para outros idiomas indígenas que estão, sim, correndo risco de extinção, de acordo com a Unesco, que é sempre a base que a gente usa para definir se um idioma é considerado um idioma em risco de extinção ou não, né? Isso é definido pela Unesco através dos estudos dela com diversos parâmetros, ou até mesmo que outras empresas se inspirem e decidam incluir outros idiomas do Brasil que também estão correndo esse risco de extinção, né? Eu acho que em relação ao impacto, eu não acredito que a gente esteja impactando somente os falantes dessas línguas pelo fato de darmos a eles aí acesso à tecnologia do qual eles têm direito na sua língua mãe. Não acho que seja somente pelo empoderamento do idioma deles, à medida que ele se torna presente na tecnologia e também empodera a cultura dessas pessoas, mas eu acredito também que o impacto a todos os brasileiros que, de alguma forma, talvez nem soubessem da existência desses idiomas, dessas 2 línguas do Brasil, que fazem parte aí de uma extensa lista de idiomas indígenas do Brasil que hoje estão em risco de extinção, sim. Então, acho que é um belo lembrete, de que o português não é o único idioma falado no Brasil, né? E eu acho, Juliana, que também traz um ponto importante, que é até um preconceito, que o pessoal fala assim, ah, mas ele é indígena, né? Os povos originários, eles não usam tecnologia, né? O índio, ele tem que ser... ele não pode usar tecnologia, ele, enfim, ele vive no meio do mato e hoje a gente tem um cenário totalmente diferente. A gente tem uma parcela da população que são povos originários, mas estão ali, eles têm o idioma deles, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa relação entre idioma e cultura, né? É um trabalho quase que antropológico isso que vocês fizeram, né? Você fala que a base é pequena, mas para um idioma que tá com perigo de extinção, é um trabalho grande.
É um número bacana que dá início, pode dar início a muitos outros trabalhos maiores também, sabe? Então, é realmente um mito, é um preconceito de que população indígena não tem acesso à tecnologia. Tem dados recentes de que, sim, o número de usuários de celular, tanto de população aldeada quanto não aldeada, é o mesmo do que qualquer pessoa vivendo em cidade grande. Tem população indígena vivendo nas cidades grandes que são desconsideradas nesse discurso, né, de que não vão usar, eles não precisam de tecnologia. Isso é realmente um mito que, infelizmente, ainda corre por aí. A Janine Oliveira, diretora executiva de globalização da Motorola, ela afirmou que, abre aspas, com nossos ativos de línguas indígenas de fonte aberta, esperamos que essa iniciativa e marco inspire mais ações de revitalização dentro da nossa indústria. E estamos entusiasmados com a expectativa de continuarmos com esse trabalho nos próximos anos. Fecha aspas. A gente sabe que a indústria de tecnologia, ela pode ser muito inclusiva, mas ela também pode segregar muito em outros pontos. Quais foram os grandes desafios de fazer um projeto como esse, onde estão presentes os dois idiomas ameaçados de extinção? Se parar para pensar que não são idiomas, e aí eu posso estar errado, você me corrija, por favor, mas eles não foram construídos, né, projetados, vamos assim dizer, né, enfim, se não projeta um idioma, mas eles não foram construídos durante os anos para se adaptarem a uma tecnologia. Então eu acredito que talvez para traduzir, não sei, arquivo digital, foi um pouco difícil, né, a palavra. Exatamente. Bom, tem alguns desafios que a gente teve que considerar na tomada de decisão. Eu acredito que o primeiro deles, como empresa de tecnologia, é realmente a compreensão. Isso vale também para as próximas empresas que decidirem trabalhar num idioma que está correndo risco de extinção. É a compreensão de que iniciativas como essas, elas são projetos de inclusão. Então, a gente está buscando ali, primeiro, abraçar um número de pessoas que é infinitamente menor se comparado àquelas línguas mais faladas do mundo, como inglês, chinês mandarim, francês, hindi, espanhol, árabe, enfim, a gente está falando de uma população menor. Então, a gente realmente está pensando em dar acesso e não a vender mais. O segundo deles é exatamente relacionado a isso que você acabou de mencionar, que é a dificuldade da linguagem, né? Houve desafios técnicos que tirou, de fato, o nosso time da zona de conforto, exatamente por estarmos acostumados a lidar com idiomas que têm uma infinidade de recursos e de pessoas trabalhando na área, uma vasta lista de opções de tradutores e revisores. Então, isso já para começar, formar o time já é uma grande dificuldade. Claro, porque esse número de disponibilidade de profissionais na área, na indústria, é proporcional ao número de falantes nativos dessas línguas. Se elas estão correndo risco de extinção, você pode imaginar o que acontece quando você vai tentar procurar pessoas jovens atuantes ou que são mais velhas, mas ainda queiram trabalhar num projeto desse tamanho. E voltando ali para as dificuldades linguísticas, sim, muitas vezes eles davam depoimentos que passaram a noite debatendo como eles iam chegar numa analogia para criar um conceito novo, uma palavra nova que expressasse aquele conceito de tecnologia. O nosso telefone tem em alguns cenários que o telefone fala, a interface mostra a palavra obrigado, né? Obrigada para finalizar uma tarefa. E Kaingang não tem esse conceito social, não é uma palavra. Eles não usam o obrigado através de uma palavra. Então ali eles tiveram que ser criativos para botar uma expressão ali que agradecesse de uma forma, que mostrasse que sim, está concluída a tarefa, mas não necessariamente usando uma palavra relacionada ao obrigado, obrigada do português. É engraçado que é uma palavra que a gente está tão acostumado, um conceito tão. A gente discute, né? Fica naquela brincadeira que outros países não conhecem o conceito de saudade, porque o brasileiro tem a palavra saudade e tudo mais. Mas quando a gente fala obrigado, obrigado todo mundo tem, né? É uma forma de agradecer. E talvez para eles seja uma ação mais pessoal, né? Que eu acredito que seja esse. Não acredito que
esse povo específico ele não agradeça, mas ele deve agradecer muito mais fisicamente do que Exato. virtualmente, né, do que numa palavra. Eu achei muito curioso isso. É. Uma curiosidade, quantas pessoas, se envolveram nesse projeto, estão envolvidas? Porque eu sei que vocês têm alguns passos agora para o futuro, mas quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto, tirando esse time externo que você já comentou? Tirando o time de tradutores e revisores e os professores, nós somos um time de globalização que tem por volta de 30 pessoas. Tem o meu time que é linguístico, tem os engenheiros de localização, time de internacionalização, gestão de projeto, engenharia de software, toda a parte técnica que acontece para todos os outros 60, 70 mais idiomas do telefone, está sendo replicada para esses também. Então, não são times exclusivos para essa iniciativa, mas todos eles tocaram em algum momento nesse trabalho bonito que a gente conseguiu entregar. Legal. Juliana, o idioma ele tem um papel cultural muito importante, né? A gente está falando aqui de idioma ameaçado em extinção, talvez nem todo mundo saiba do que isso representa, né? O idioma talvez seja uma das maiores expressões culturais de uma sociedade do lado da arte, e perder ela implica numa série de impactos. Perder história, é perder registros, enfim, é uma infinidade, a lista é gigantesca. Qual que é a importância e quais são os impactos positivos de incluir esse tipo de idioma indígena numa plataforma digital? Você falou uma coisa muito importante aqui, que vocês fizeram esse projeto não com o objetivo de vender, mas com o objetivo de incluir. Então isso eu acho muito legal, ter essa visão. Claro que a gente sabe que no fim do dia a Motorola é uma empresa, então ela tem que, vender seu produto para poder continuar existindo, mas a gente também consegue fazer essa inclusão, de uma forma que faça tem um contexto, né, no modelo de negócios. Então, queria entender um pouquinho como que você vê essa importância e os impactos positivos de incluir esse tipo de idioma, principalmente os que estão em ameaça de extinção dentro de uma plataforma que é digital, né? Olha, a gente acredita que muito provavelmente o maior ou um dos maiores impactos seja de fato a mensagem que somente a presença desses idiomas na tecnologia leva para o mundo. Então, tem a ver com o conceito de empoderamento de uma língua, porque a gente sabe que como as decisões são tomadas nas empresas, do porquê que um idioma faz parte versus outro. Então, a gente acredita de verdade que esse impacto pode minimizar aquele conceito errôneo de que um idioma é menos importante do que o outro por não estar presente na tecnologia, sabe? Em pesquisas relacionadas a dados da Unesco também, eles afirmam que a internet pode sim ajudar na manutenção desses idiomas, seja através do registro, de criação de dicionários mesmo, mas tem um dado também que eles trouxeram que é bem importante, que é a possibilidade de educação multilingüe. Então, o que isso significa? Lá na comunidade da Amazônia que fala Nhengatu, ou lá na comunidade do Rio Grande do Sul que fala Caingang, o ideal seria que o ensinamento começasse na língua materna da criança, então em Caingang ou em Nhengatu, e que depois ela englobasse pelo menos outros dois idiomas. No caso, seria o português tratado como segundo idioma. O que acontece hoje, segundo a própria Unesco, é que 40% da população mundial não tem acesso a essa educação na língua materna. Então, as crianças, hoje, usando o exemplo do Nhengatu, eles vão para a escola, aprendem tudo em português, e eles voltam para casa e falam em Nhengatu. E isso contribui para o desaparecimento de dialetos. Ter esse idioma no telefone, que é um meio de comunicação deles, que está na mão da criança, assim como está no Brasil todo, não é porque não é falante do Nhengatu que não usa celular quando criança, usa. Então, ter o Nhengatu ali presente na tecnologia é sim uma forma de empoderar essa língua, de passar uma mensagem que é bem importante também para essa população, sabe? Eu me lembro que no final dessa primeira fase de Caingang, em 2021, eu ouvi um relato de uma tradutora, que foi a Sueli. Ela é tradutora e também é professora de ensino fundamental.
E quando terminou, que ela viu assim que a gente tinha realmente ligado, dava para ligar o telefone, configurar em Caingang ao invés de português, ela falou que ficou muito feliz porque ela ia poder mostrar para a filha dela que o telefone tá em Caingang, que ela ia poder mostrar para os alunos dela na escola que Caingang era parte da tecnologia e ela acreditava assim que isso de fato ia gerar orgulho por parte deles e que ia sim servir como incentivo para que eles queiram preservar a língua deles, para que eles queiram falar a língua deles entre eles, não só em casa. Muitas vezes até em casa eles não estavam mais querendo falar porque eles não viam a importância, né? Então eu acho que essa mensagem como impacto, como resultado ali do que a gente fez já é bem grande, já é bem impactante mesmo e recompensadora, com certeza. E é uma questão também de incluir, gerações, né, porque é o que você falou, as novas gerações não estavam tanto querendo falar a língua, porque não tinham ali acesso, mas muito provavelmente você tinha gerações anteriores ali, alguns deles talvez nem falassem português às vezes, né, então tinha esse trabalho de Exatamente. tradução e de novo, é um registro histórico, é ir muito além de algumas palavrinhas traduzidas dentro de um celular, né. É, a disponibilidade disso na internet é grande, né? Ela não tem como ser comparada a registros escritos através de livro, de cadernos que são passados de membros de pessoas mais velhas da família para criança. E assim como você fala que você comentou que os membros mais velhos da família provavelmente não conseguiam se comunicar com os mais novos, aí só nessa comunicação já dá para imaginar, nessa relação já dá para imaginar o tanto de conhecimento que é perdido, né? Seja ele medicinal, histórico da cultura, tudo que não consegue ser passado para frente vai realmente ficando extinto junto da língua, né? E isso está acontecendo com muitos outros idiomas do mundo, do Brasil, então é um assunto que é bem bacana quando você vê empresas olhando e tomando conta pouquinho a pouquinho para fazer para ter algum impacto mesmo. Juliana, tanto na sua fala, aqui no podcast, quanto nessas aspas que eu li da Janine, vocês falam em fonte aberta. O que que isso significa? O que a Motorola vai deixar disponível isso? O que que significa? Isso. O nosso banco, quando a gente fala do banco de dados linguísticos, é realmente a lista de todo o trabalho que a gente fez. A gente está disponibilizando tanto para as comunidades como para qualquer pessoa que tenha interesse em criar materiais a partir disso, para que esse trabalho já feito não tenha que ser refeito. Então, é pegar isso como ponto de partida para desenvolver outros produtos, outros objetivos, né, para a revitalização da língua. Claro que esse conhecimento também que a gente tem passado de como foi feito, abrir mesmo o desenvolvimento da língua, dizendo de onde começou, para onde foi, quais foram os desafios, isso tudo é parte de abrir informação que normalmente a gente não abriria para um idioma que já está suportado pela grande maioria da indústria, né? Dos produtos da indústria. Juliana, para a gente ir seguindo para o fim do nosso bate-papo aqui, eu queria entender quais são os próximos passos desse projeto. O que que você já pode nos adiantar? Será que vai ter uma próxima etapa que não vai ser nem menção honrosa, que vai ser um prêmio? Olha, nosso time de globalização continua trabalhando. A gente acredita que isso é um trabalho constante, assim como lá no começo do nosso bate-papo eu comentei que a minha trajetória e agora a trajetória do nosso time sempre visa entregar, dar acesso ao idioma a alguém. A gente tem trabalhado junto com a Lenovo Foundation, que é com quem a gente já trabalhou nessa segunda etapa para Cherokee, para continuar na missão de revitalização de línguas indígenas. E essa é só uma das várias frentes que a Lenovo tem de inclusão digital, de ações de diversidade. Então, vai desde desenvolvimento de hardware, escolha de software. A gente está sempre buscando novas oportunidades para realmente melhor representar essa incrível diversidade que tem aí fora dos nossos usuários, né? E sim, o nosso objetivo é esse, é continuar trabalhando dia a dia para que todos se sintam ouvidos, para que todos entendam que igualdade é possível. Legal. Juliana, queria agradecer a sua participação e o ouvinte. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.